usar um cartão, e começa a usar outro e outro, você começa a pagar uma linha de crédito com outra, e entra naquela espiral de juros e mais juros, e aí quando eu me dei conta eu estava super endividado. Uma etapa de cegueira. Você começa a entender que você está no caos financeiro, mas você começa a sabotar a si próprio. Ah, não, mês que vem eu resolvo. Tem um lado, sim, da vergonha também, né? Do lado público, da família. Você fica com receio de externar essa situação, né? Quinto dia útil, todo mundo, sextou, quinto dia útil, pagamento na conta. E para mim aquilo já pensou, nossa, mas no meu caso, trabalhei o mês todo, o pagamento vai cair lá 100% é do banco. Eu devo ter vivido nessa situação mais ou menos um ano, talvez um pouco mais, sem poder encostar no meu salário. Na conta d'água, uma situação que na época eu tinha só o meu menino, né? E ele precisou de uma medicação para R$80 e eu não tive dinheiro para comprar a medicação para o meu filho. Aí ali eu falei, realmente, agora eu preciso sair dessa situação. E aí, Samuel, você saiu do caos financeiro, o salário está sobrando? Graças a Deus, saí do caos financeiro, o salário está sobrando. O banco estava cobrando, considerando os juros, por 135 mil. Negociações parceladas ficaram todas em torno de 44 mil. Eu sou Samuel, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais, casado, pai de 2 filhos, casalzinho, menino de 4 anos e uma menininha de 3 meses. Eu sou servidor público aqui no estado de Minas Gerais, há 16 anos, na área de segurança pública. Eu, inicialmente, eu gostaria de iniciar com meus agradecimentos a você e a sua equipe. Sem a sua equipe, e nada disso estaria ocorrendo na minha vida hoje. Vocês ajudam demais, muita gente. Eu tenho certeza que vocês reestabelecem muitas famílias, muitos sonhos, evitam desastres em muitas famílias. Quem está assistindo uma entrevista dessa é porque necessariamente estará precisando, porque estava na mesma posição que eu estive e que quer alcançar a posição que eu estou agora. Então, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês. Vocês sempre me fazem chorar. Começa a entrevista e já estou chorando. É porque, de fato, quando eu falo com vocês, eu tenho a oportunidade de ver o fruto, assim, de muito trabalho. Então, de fato, eu estendo esse agradecimento à minha equipe. Eu não faço nada sozinha. Eu tenho a coragem de ir lá e dar um grito na internet e falar, você pode ter uma vida diferente, mas do meu grito para frente, tem toda uma equipe aqui. E como eu falei, a extensão da minha equipe é vocês. É a materialização desse resultado e sendo multiplicado, porque eu tenho certeza que você já ajudou gente perto de você. Eu tenho certeza que você já deu uma palavra de incentivo, indicou um conteúdo. Então, isso vira o nosso grande movimento, que é formar uma geração sem dívida a partir de nós. Não é vamos mudar o mundo. Não, vamos mudar a partir da gente que dá para mudar. Então, obrigada de todo o coração. Você contou para a gente que você é policial, é pai, é casado, e você falou que sua filhinha tem 3 meses. Se eu fizer conta, quando você quando começou a me seguir, entrou no método, ela estava grávida, ainda não, qual que era o contexto lá? Devido àquele caos, né? A gente tinha os planos de ter um segundo filho, mas esse plano tem que ser adiado. Então, no meio daquele processo do caos financeiro, a gente teve que postergar, mas graças a Deus, a todo o seu trabalho, por isso que eu sempre vou estar aqui te agradecendo, a gente pode realizar muito rapidamente esse sonho. Tá? Hoje a nossa família completa por esses. Que doideira, ó. Eu pergunto as coisas sem nem saber o que vai vir de resposta, mas com certeza adiar um próximo filho é uma das coisas que as pessoas mais me falam assim, cara, não dá para ter outro filho, não cabe. E a gente sabe que um bebezinho não gasta tanto assim, mas é a companhia limitada que vem, né? Se precisar de leite, se precisar de um médico, se nascer com alergia. Então, a coisa não é nem que o gasto da roupinha e do dormir, mas é todo esse planejamento familiar. Cara, o que aconteceu? O que aconteceu, assim, do Samuel, que de repente estava, passou a ser policial, estava tocando a vida e se viu num caos. Eu queria que você me contasse, assim, o que estava acontecendo com o Samuel antes da Tati aparecer na vida dele com algum vídeo invadindo ali o Instagram. Eu vou perguntar como é que foi isso, mas eu quero saber como é que estava a tua vida. O que acontecia na real mesmo? Era cheque especial? Era muito consignado? O que hoje, com a cabeça que você tem, você enxerga que aconteceu lá atrás? Eu tenho dividir alguns tópicos aqui a todo esse processo do caos que eu passei. Obviamente, eu começo pela minha responsabilização, porque eu não tinha um exército financeiro
muito bem estabelecido, ou melhor, não tinha nada estabelecido, né? Não tinha esse controle financeiro, e hoje faz parte da minha vida e eu não abro mão de forma alguma por ser servidor, porque eu tinha uma linha de crédito muito extensa, diversos cartões, acho que 7 cartões de crédito, com limites altíssimos, cheque especial, conta em vários bancos. Então, todas as linhas de crédito, acho que eu tinha em torno de uns 70, 80 mil reais de crédito disponível. Arredondando aqui, era mais de 10 vezes mais o salário. Então, eu me perdi em meio a esse excesso de crédito. Começa a usar um cartão, e começa a usar outro e outro, e às vezes você paga 300 reais numa fatura de um cartão, 200 de outro. Quando você está pagando a fatura em si, você pensa, a fatura barata, 200 reais, no outro, 300. Mas no montante, quando você vai ver, você já está gastando o seu salário todo com... E o crédito, obviamente, né, como você bem ensina, ele não faz parte do salário, ele é um adicional. Então, aí chegou um momento que você começa a pagar uma linha de crédito com outra, e entra naquela espiral de juros e mais juros, e aí, quando eu me dei conta, eu estava super endividado. Uma etapa de cegueira. Você já começa a entender que você está no caos financeiro, mas você começa a sabotar a si próprio. Ah, não, mês que vem eu resolvo, vai entrar um dinheiro extra, eu resolvo. A gente não tem a maturidade para pensar e parar. Se esse mês eu paguei X de juros, se eu não tiver um complemento de renda no próximo mês, os juros vão estar maior e, consequentemente, o mês que vem vai estar pior que esse mês e assim sucessivamente. Mas a gente não quer admitir, né? Você está meio que naquela fase de cegueira. Né? Você corta um lazer, uma viagem, né? A desculpa que a gente quer dar para si mesmo é: mas também tem necessidade de viajar todo ano, isso é coisa supérflua. Às vezes, se seu filho pede um sorvete, por exemplo, e você não está podendo comprar, aí você quer usar uma desculpa. Mas também criança com açúcar ali, é até bom não comprar o sorvete, mas no fundo, quando você deita a cabeça de travesseiro, você fala: eu deixei de comprar o sorvete, não é porque o sorvete eventualmente faz mal. Eu deixei de viajar porque não é porque viajar não é bom, é porque eu não tenho condições. Aí você ainda está naquela fase de sabotagem de cegueira da minha esposa. Eu privei ela disso, mas não foi assim pelo lado de jogar para seus limites, de machista, entre aspas, daquela sociedade que a gente já viveu. É porque eu queria mesmo privar ela um pouco das consequências e falar: não, se eu causei o problema, eu vou ter que fazer o máximo aqui, em que pese eu faço aqui o registro. E ela é uma companheira, é uma pessoa extremamente parceira mesmo, que me ajudou em todos os aspectos, mas eu queria, assim, blindar para não trazer para ela as consequências daquilo que eu entendi que era responsabilidade minha. Como é que é a dinâmica financeira do casal? Eu evito fazer aqui na entrevista perguntas que podem deixar vocês desconfortáveis de responder, e fica à vontade para não responder. Mas eu gosto muito de saber, assim, a renda familiar, se a pessoa trabalhava, se ela não trabalhava. Então, me fala só o que você se sentir confortável de falar, tá? Como é que era o esquema da dinâmica do casal? Porque tem, assim, o casal que os dois trabalham, o dinheiro da mulher fica para ela ou para cuidar das coisinhas dos filhos, e o marido banca a casa. Como é que era isso entre vocês, essa conversa sobre dinheiro, essa organização de orçamento? Ela tinha um adicional? Como é que era a vida de vocês de casal, financeiramente falando? Lá em casa eu costumo denominar de renda familiar. Tudo que entra de receita é nosso e as despesas também são nossas. Naturalmente, eu fico um pouco mais à frente com o pagamento das contas, etc. Mas a gente nunca teve assim, por não ter esse reset financeiro, ter aprendido isso, a gente nunca organizou muito a nossa vida. Eu acho que, igual eu falei no começo, essa falta de organização aliada a esse excesso de crédito, eu nunca imaginava que um dia eu teria problemas financeiros. Eu achava que ia levar a vida assim, que aquilo era... Não que eu me deslumbrasse com isso, sabe? Não é essa a questão. Mas você não começa a não acompanhar as desproporcionalidades do país. Às vezes a inflação está alta, seu salário está perdendo poder de compra, mas o crédito continua sendo aumentado, né? E nos perdemos em meio a essa situação. O que fez você ter um estalo de falar: ferrou? Teve isso ou foi quando um vídeo meu invadiu? Como é que foi esse momento, assim? Teve sim. Ainda caminhando naquela vivência no caos, que eu falei para você da sabotagem, e aliado a isso, você querer se enganar e achar que vai resolver, tem um lado, sim, da vergonha também, né? Funcionário público, são pai de família, então você fica com receio de externar essa situação, né? Mas chega um momento que o ciclo vai se fechando, né? Já não é aquele lazer mais que você denominava como uma coisa supérflua, agora já começam a surgir as consequências, até eu dominei essa etapa de consequências. Você começa a ficar incomodado, por exemplo, no trabalho, chega um quinto dia útil, todo mundo: sextou, quinto dia útil, pagamento na conta,
E para mim aquilo já pensou, nossa, mas no meu caso, trabalhei o mês todo, o pagamento vai cair lá, 100% é do banco. Eu devo ter vivido nessa situação mais ou menos um ano, talvez um pouco mais, sem poder encostar no meu salário. E quando eu falo assim que o banco, ele depende do salário, ele não depende só do salário, ele é o senhor da razão, ele é um ditador mesmo. Ele priva a gente de diversas outras coisas, desde as essenciais até os sonhos que a gente já mencionou, né? Então, isso começa a incomodar muito, mas o start mesmo, a gota d'água, uma situação que, na época, eu tinha só o meu menino, né? E ele precisou de uma medicação. E eu até tinha para R$ 80, e o remédio custava em torno disso. Só que a pronta entrega não tinha. Eu tinha que encomendar o remédio. Como é uma questão de saúde, eu pensei que não precisa de medicação imediatamente. Fui em uma outra farmácia. Na outra farmácia tinha um remédio à pronta entrega, só que ele era um pouco mais caro, acho que uns R$ 30 mais caro. E eu não tive dinheiro para comprar a medicação do meu filho. Aí ali eu falei, realmente, agora eu preciso sair dessa situação. Um dia eu arrumei o dinheiro emprestado com o meu irmão, e aí eu comecei as minhas buscas, né? O dia do Chega nunca é R$ 5.000, nunca é R$ 10.000. E assim, você tem uma renda acima de R$ 3.000, né, Samuel? Mais do que o dobro disso, na verdade. Então a gente está falando de uma renda de mais de R$ 5.000. É porque quando a gente fala que faltou R$ 30, e a sensação nesse momento é de impotência, cara. Eu imagino, como é que foi para você ali naquela hora? Putz, eu tenho 110 e eu tenho. O que passou na cabeça do Samuel naqueles segundos ali? Inicialmente, você tem aquela sensação de fracasso, né? Não, fracassei como pai, porque justamente eu tenho uma renda dessa, eu não soube administrar, a ponto de hoje estar faltando uma medicação para o meu filho. Não estou aqui dramatizando, tá? Não era uma situação assim de uma doença grave, graças a Deus, não, mas uma criança, né, dependente disso, a gente quer socorrer, a gente quer, de qualquer forma, faltou dinheiro para medicação. Então, viver aquela frustração, aquela raiva de mim mesmo, mas aliado a isso também me serviu de impulso para falar, não, eu preciso mudar, não vou viver mais esse quadro. E eu falei, eu entendi esse lance que você falou de não dramatizar. Não morri, arrumei os 30 emprestado, mas aquela situação foi o meu dia de chega, e eu acredito que para o homem, e eu tenho falado mais para homem, Samuel, eu vivi uma parada assim de não querer cliente homem, porque eu achava que os homens eram muito arrogantes, por eu ser um pouco nova, tinha lá meus 27 anos, e aí eu sentia assim que os homens não ouviam. Mas que, por incrível que pareça, hoje os homens, para mim, são as pessoas que têm mais a capacidade de enxergar. Eles demoram para enxergar, mas quando enxergam, eles são rápidos na resolução. A mulher, às vezes, ela fica muito no emocional, ela fica mais tempo ali ruminando a vergonha e tal. E eu quero te perguntar isso, assim, beleza, faltou para o mercado, você se sentiu mal, cara, vou focar em resolver. O homem muitas vezes tem o modo resolve ativado. Agora, sim, saiu desse momento de, tá, beleza, vou arrumar o dinheiro emprestado ali, vou resolver. O que você faz depois disso? Você vai para o YouTube, você começa a procurar o que passou pela tua cabeça? Você pensou em contratar alguém? Você pensou em ver vídeo? O que passou assim? Eu queria saber, na mais sinceridade, o que você pensou? Vou fazer isso. O que você pensou em fazer? Então, já até prosseguir nas etapas aqui, porque quando eu pôr um papo desse, você resolve de imediato, né? Mas seu psicológico já fica assim, nossa, se acontecer de novo, hoje com um remédio de 30, amanhã pode ser uma outra coisa. Então, vem também aquela pressão. Mas, graças a Deus, eu estou suportável e assim, preciso sair, né? Como eu falei, foi uma alavancagem. E a gente inicia um processo de negociação, que eu já adianto para você seguir, que é muito errado. Você começa a procurar credores, endividamentos, você acha que você vai sensibilizar o credor com a sua situação, você acha que o gerente do banco vai se sensibilizar pelo fato de você ter filho, ter faltado remédio, mas eu já adianto aqui que esse não é um método que resolve. O banco não está nem aí para a sua situação, você não sensibiliza. Não, assim, porque é o sistema é assim mesmo. Talvez o gerente, como pessoa, pode até se solidarizar com a sua situação, mas ele também tem uma plataforma ali que ele não vai, ele está enclausurado nela, né? Então ele não vai sensibilizar. Por isso que eu denominei que o banco, quando você está em situação de superendividamento, passa a ser o senhor, o ditador da razão, e aliado a isso, com um agravante, ele é um ditador inflexível. O banco não pensa assim, aqui, tem um ano que eu estou tomando seu salário aqui 100%, mas esse mês eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar só 95%, eu vou deixar aqui uns R$ 200, que vai que você precisa de medicação para o seu filho. Não tem essa flexibilização, né? Então, eu comecei a procurar os credores,
das formas mais errôneas possíveis, que pensa estar de boa intenção, né? Mas eu vi lá na frente depois que não funciona essa sensibilização. Disponibilizei, por exemplo, meu veículo, que eu tenho um veículo, falei que tem tudo até gravado aqui. Podem pegar o veículo, está aqui disponível, eu passo o recibo para vocês, e aí clica esse dia, não aceitaram. E é até bom que não aceitaram, porque eu também não queria resolver. Porque está uma linha de crédito e ia ficar com diversas horas e sem o veículo, né? Depois eu parti para as redes sociais, né, para buscar como negociar dívidas, e aí vem 1 milhão de sugestões, mas eu sou aquele tipo de vendedor, verdade, metódico, aquele que não durmo mesmo, e também não, cada um sabe o que faz, né? Eu respeito a posição de cada um, mas eu não acho justo eu não pagar. Eu não queria isso, sabe? Eu não queria não pagar. E na internet a gente tem várias alternativas nesse sentido, né? Espera, daqui a 5 anos vai te fazer uma oferta, e seu nome vai ser limpo, você vai ter crédito de novo. Eu não estava preocupado com crédito, ele está em superestatamento, eu não queria pagar, certo? Não é para ter crédito depois. É que é uma questão moral, eu queria, assim, é justo. Eu peguei o dinheiro, eu preciso pagar, eu preciso honrar os meus compromissos. Tive conversa com alguns advogados também, sei que tem bons profissionais, mas as experiências que eu tive foram aquelas promessas mirabolantes de ou suspendeu consignados em pouco tempo, etc. e tal, e aliado a isso, ainda me cobrava um percentual daquilo que os bancos eventualmente me concedessem. Ou seja, eu ia estar pagando a dívida, mas naturalmente assumindo outra. Também não resolveria o meu problema. E aí até que, graças a Deus, apareceu você. É uma pessoa que tem propriedade para falar, uma pessoa que já esteve do nosso lado, digamos assim, no sentido de ter sido passado por endividamento, uma pessoa que já foi também no sistema financeiro ali como gerente de banco, então conhece também as regras, ou seja, você já teve dos dois lados. Eu falei, essa pessoa que eu estou procurando. Não incentiva ninguém a dar calote no banco, muito pelo contrário, né? Ensina a fazer uma legislação justa para tirar as pessoas do caos financeiro. Eu falei, essa pessoa que eu estou procurando. E acima disso, que eu gostei também do seu perfil, é que você não passa a mão na cabeça assim, dos vendedores. Você fala, ó, você está bebendo, assume que você está bebendo, você quer continuar aí, você quer sair, você quer... Minha mão está aqui, você quer, então, sem passar a mão na cabeça. Eu acho que a gente precisa disso como ser humano, né? Como filho, como devedor, como marido, enfim. Eu acho que isso é muito importante também. Eu ia fazer a pergunta agora, o que te fez confiar em mim, mas você já respondeu, porque é muito engraçado o que você falou, porque se eu fosse fazer a educação positiva aqui no meu perfil, eu estava lascado, porque eu gosto dessa educação, que hoje ia falar assim, não, filho, eu entendo que você está frustrado, que você queria brincar. Cara, eu falo inclusive para homem, não funciona. Se eu chegar para um homem e falar assim, nossa, eu entendo as suas limitações, na segunda palavra o homem já não entende. Cara, você é homem, resolve esse BO é seu, vai fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, mas você que é polícia entende bem do BO. Então, assim, vai resolver. Então, assim, fico muito feliz de ouvir isso, mas eu vou cutucar um pouquinho mais aí. Eu quero saber o seguinte, cara, quando você segue um perfil de finanças ou vê um vídeo, você começa a ser turbinado, assim, por várias abordagens. Então, você viu a galera que manda parar de pagar, e eu realmente, assim, vamos entrar numa postura ética aqui. Tem hora que eu acho que eu até dou uma pisadinha de bola com relação a isso, porque o bato é real mesmo. Cara, você vir na internet falar para o endividado parar de pagar, pô, isso aí até uma criança faz. Não tem dinheiro, não paga. Só que desde 2021 a gente tem uma lei, né? Então, a lei, ela deixa muito claro as coisas. Só que por conta da falta de conhecimento do brasileiro em relação à lei do consumidor, ele acaba não sabendo o que fazer com aquela lei. Então, ele fala assim, tá, mas o que eu faço com isso? E a lei deixa muito claro, o consumidor de boa fé, parte do princípio que o cara tem boa fé. A segunda coisa que a lei fala, manifesta, o consumidor de boa fé que manifesta. Isso é português, isso não é lei, isso é português. Então, parte do princípio que é esse cara que tem que manifestar, o consumidor. Manifesta. Aí a lei fala que ele é impossibilidade de pagar, ou seja, o consumidor de boa fé que é impossibilidade de pagar. E aí depois a lei fala da fase conciliatória, que é sem precisar entrar na justiça. E aí você falou da questão da ética, né, dos advogados. Os advogados não estão errados. Se você quiser a conduta judicial ou mista, que é extra e como advogado, você tem que saber que um advogado, de acordo com as norminhas da OAB, vai cobrar honorários de hora
que é a hora dele trabalhada, mais o percentual do ganho obtido naquela negociação. E aí, como você falou, pô, eu mato uma dívida, mas acabo arrumando outra. Às vezes até compensa, mas a minha parada ficou nesse meio de caminho. Eu falei assim, cara, como é que eu faço para não pegar esse devedor e falar para ele não paga e espera, sendo que a lei fala que isso é errado, e como é que eu faço para não ter que onerar essa pessoa numa dívida como a sua, que a gente já vai falar qual é, eu ia te onerar ali em pelo menos 30 mil reais, para poder negociar, como você vai contar aqui o que aconteceu com você. Então, eu queria te perguntar, você já me trouxe vários elementos, mas o que foi decisivo para você falar assim, cara, já vi vídeo na internet, já sei que estou com um problema, vou começar o método da DGL. O que foi o ponto de partida, além desses que você falou, vou investir num método que é online, que querendo ou não tem as coisas do método, que eu vou falar um pouco aqui, vou te perguntar como é que foi a tua experiência, mas o que você entende que foi decisivo para você falar, é esse aqui que eu vou investir? Tá. Aliado a essas qualidades que eu já mencionei em relação a você, eu tive que dar confiança por causa das outras pessoas, das outras entrevistas, é um dos motivos que me faz vir aqui também fazer a minha parte. E eu também, assim, a minha situação de causa financeira era tão... Eu precisava achar, digamos assim, um custo-benefício também. Eu não tinha dinheiro demais para investir. Foi aí que surgiu a turma do método, né? Foi tudo que eu precisava, digamos assim. Então, você não achou caro? Não, de forma alguma. A minha situação, até falando um pouco mais da situação, ela era tão caótica que eu comecei a acompanhar os seus vídeos, em específico da proteção salarial, porque eu precisava proteger o meu salário. Enquanto eu estava vendo os vídeos, ainda não tinha turma aberta e eu também não tinha dinheiro para adquirir nenhum método, nem o da mais dinheiro zero dívida e também nem aquele da proteção salarial, que você tem um específico, né? Eu não tinha dinheiro para adquirir. Então, eu comecei a estudar para fazer a minha proteção salarial. Inclusive, o início dela, eu consegui fazer, digamos assim, foi até um pouquinho antes da turma abrir, mas depois ela se concretizou com a turma abrindo. Eu tive que caminhar um pouquinho sozinho, mas eu não indico para ninguém. Não é a melhor alternativa, porque eu fui mesmo por falta de opção, não tinha como adquirir, mas eu preciso proteger meu salário, porque faltou do remédio, daqui a pouco vai faltar do aluguel, vai faltar do alimento, então eu preciso proteger. Eu tinha que fazer isso. Então, eu assistindo os seus vídeos, que me ajudou demais, não vou dizer que me ajudou, mas não é um indicado sozinho. Por que não é indicado, Thais? Porque eu faço até uma analogia aqui com uma receita de bolo. Quando você pega um cozinheiro especialista, ele tem uma lista de ingredientes, e você dá a uma pessoa leiga aquela mesma lista, se ambos seguirem, naturalmente é bem provável que o resultado vai ser bem parecido. Mas se faltar um ingrediente, aquela pessoa que é especialista, ela vai saber remanejar aquela receita para não perder todo o bolo. A pessoa que é leiga, se faltar um ingrediente, ela se perde. Por que eu estou fazendo essa analogia? Porque quando você chega no banco, cita resoluções para os gerentes, cita os seus direitos que são claros e legais, se ele te dá uma resposta que você espera, tá bom, vou cumprir a resolução aqui, vou suspender os descontos que você tinha autorizado, vou te falar aqui que você tem uma conta salário vinculada à conta corrente. Se tudo transcorresse assim, seria muito bom. Mas quando você chega e recebe uma negativa do gerente, por mais óbvia, por mais previsão legal que você tem, aí você já se perde. Você fala, como que eu vou reagir diante dessa situação? Eu tive exemplos assim, de eu citar as resoluções dos gerentes, de ir lá pleitear, de ir lá tentar protocolo, né? As documentações e se negaram. O gerente falava, desconheço essa resolução, não, o banco não tem um setor de protocolo. Então, ele já desarma completamente o cliente, não tinha mais esse suporte. Mas era a opção alternativa que eu tinha. Eu tinha que iniciar por aí até iniciar o método. E aí, quando se abriu a turma, eu falei, eu não posso ter essa oportunidade. Aí eu arrumei um cartão de crédito emprestado com meu pai, fiz aquela parcelamento em 12 vezes, e aí comecei a estudar. Estudei bastante. E até faço um outro parênteses, porque quando a gente fala em estudar, talvez as pessoas que estejam na situação de assistir, a gente pensa, eu não tenho tempo para estudar, para mim assistir isso. Não, quando eu falo estudar, eu vou pegar uma hora e meia, 2 horas do dia e dedicar. Se eu pudesse, pela situação que eu estava, eu iria dedicar até mais, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Para as pessoas que estão nos assistindo. Você não vai ter que parar a sua vida para começar a estudar um método. Você vai ter que simplesmente pegar um tempo que não é gasto, que é um investimento, investir em você sair daquela situação. Você foi muito dedicado. Você dedicou 2 horas por dia. Eu falo para as pessoas, meia hora por dia ao longo de uma semana são 2 horas e meia.
É impossível você se dedicar 2 horas e meia, em 4 semanas você vê o método. Eu dou 60 dias ainda, né, para as pessoas não dizerem que dá muito tempo. E não tem que estudar, tem que aplicar, tem que ver o vídeo e aplicar, ver o vídeo e aplicar. Então, você trouxe, e você pediu dinheiro, cartão para o teu pai. Eu vou entrar um pouquinho aí para a gente, você já me contar dos teus resultados, mas como é que foi pedir o cartão para o pai para você, assim? Porque isso, para mim, é comprometimento. Ser um homem de família, pai de família, servidor público, vou pedir o cartão emprestado pro meu pai para comprar um curso. Você falou para ele para que era, ou você só pediu o cartão? Não, eu não cheguei a entrar em detalhes com ele. Ah, tá. Mas eu pedi o cartão, ele deve ter subentendido. Ele está pedindo porque está numa situação complicada. Prontamente me emprestou, graças a Deus, deu para adquirir o método, aplicar. Não que seja muito, mas hoje eu até posso emprestar um pouco. E você pagou ele, né? Com certeza, ele estava no meu reset lá, com dívida sem garantia. Hoje você olhando o método de fora, você pensando assim, daria para qualquer pessoa aplicar ou você acha que não? O cara tem que ser incrível, tem que entender de tecnologia. Quero que você fale a sua visão de aluno, assim, se tem que ser, o que você acha? A pessoa tem que ser incrível para aplicar ou qualquer pessoa consegue? Não, de forma alguma, qualquer pessoa consegue. Eu caminhei, assim, igual eu falando, pela necessidade mesmo, mas esse método é aplicado a todo mundo que queira sair da situação, que queira se ajudar. A gente tem um suporte muito humanizado, muito disponível, muito grande. Eu até digo, Dade, quando eu adquiri o método, me tornei aluno, eu comecei a estudar, porque que as pessoas entendam aqui como prepotência, arrogância, não. Mas eu fui tomado com um ponderamento, eu falei, não, agora eu sou o cara, agora vem cá, Bamba, agora a gente vai conversar, e agora você já não está 3 metros acima, já não vou olhar para você de cabeça baixa, nem com ponto de superioridade de mim, mas a gente vai negociar aqui de igual para igual. Porque, até faço uma outra analogia, é igual uma guerra. Se você mandar um soldado só para a guerra com poucas estratégias, a probabilidade de você perder ela é enorme. Mas quando a gente adquire o método, a gente tem um time, a gente tem outras pessoas igual a gente tem outras pessoas do mesmo propósito, aí você fala, não, agora eu estou com as armas suficientes para entrar nessa guerra. E foi assim. Uma das coisas que eu sempre me preocupei quando eu formei uma comunidade é que eu não queria que a pessoa, porque eu odeio isso, ter que abrir as minhas vulnerabilidades para um grupo de 10 mil pessoas. Eu não teria nunca coragem de entrar num grupo e falar, gente, eu estou aqui em dúvida se eu vou pagar o mercado ou se eu tiro meu filho da natação. Estou dando um exemplo aqui, tá? Estou muito em dúvida porque eu estou perdido. Cara, minha mulher descobriu. Lá na comunidade tem gente que já contou isso pra gente. Cara, minha mulher descobriu. Eu quero te dizer para você que é homem, que você vai lá e conta para sua esposa. Então, assim, eu teria dificuldade. E aí eu sempre tomei esse cuidado. Eu falei, cara, a comunidade vai ser para quem quiser abrir a boca e compartilhar coisa boa ou estiver precisando de um apoio. Não vai ser lugar de tirar dúvida. As dúvidas a gente tira no privado. E aí eu comprei essa briga de ter um departamento aqui que atendesse de forma humanizada e que atendesse a pessoa no privado. Você ficou com medo em algum momento de ter que contar essa situação para todo mundo, de que você não ia ter suporte, de que, cara, é só um curso que eu vou ter que me virar sozinha? Você teve esse medo? Como é que foi? E como é que foi quando você viu que não era assim? Eu até não tive esse receio, não, porque eu já tinha bastante contatos com seus conteúdos, etc. Na verdade, para mim, foi o contrário quando eu tive esse contato com o pessoal da comunidade. Eu acho que agrega muito mais. Por quê? Porque você começa a enxergar que tem pessoas igual a você. Porque no início, né, estava aquela vivência do caos ali, eu me sentia assim, um criminoso moral. Eu andava na rua, parecia que as pessoas estavam me olhando e falando, lá, estava no trânsito, estava pensando que as pessoas falavam, você está aí querendo preferência, mas você está devendo, sabe? Aquelas acusações assim. Então, a comunidade ajuda muito nesse sentido. Você começa a enxergar que você é uma pessoa normal, que você é uma pessoa que cometeu um erro de falta de administração, mas que você não pode ser penalizado perpetualmente por aquilo. Então, para mim, esse compartilhamento da comunidade ele muito mais ajudou, porque eu me vi igual às outras pessoas e vi que outras pessoas eram iguais a mim. O que aconteceu? Samuel me mandou um direct e ele resumiu a vida dele para mim. Ele pegou e falou assim, senhorita da GL, tudo bem? Estou passando aqui para te agradecer, porque eu peguei e reduzi uma dívida. Peraí que eu tô achando que a mensagem que você me mandou. Você me mandou um texto muito bonitinho. Falou assim, bom dia, tudo bem? Eu sou o Samuel e quero te dar uma entrevista, porque eu tinha 7 cartões, 2 cheques especiais, a minha dívida era 70, o banco estava cobrando 130 e eu paguei 30. Eu tô falando o número aqui, mas agora eu quero que você fala com as suas palavras, que banco que era, como é que foi, porque você falou numa objetividade tão grande, tipo, eu tinha 9 dívidas,
o banco estava me cobrando 130, eu fechei por 30, é uma redução de 100 mil reais, mas eu queria ouvir da tua boca, né? Que bancos que era, como é que foi essa negociação? Foi parcelado, foi à vista? Como eu falei, dito, né, uma linha muito extensa de crédito, eu tinha três cartões de crédito, e cheque especial no Banco Itaú, cartão de crédito Magazine Luiza, cartão de crédito CIA, cartão de crédito Bradesco, cheque especial Banco Santander, cartão de crédito Banco do Brasil, Nubank, e todas essas linhas de crédito foram negociadas, mas todas foram negociadas por valores justos, eu confesso que por valores até melhor do que eu imaginava, todos de forma parcelada, enfim, estou pagando ainda, sabe? Estou pagando a maioria das prestações ainda, mas já me livre há muito tempo do caos financeiro. Eu até costumo dizer que a libertação do caos financeiro, ela não é como você quita todas as dívidas. Pelo menos no meu caso, eu me libertei do caos financeiro a partir do momento que eu adquiri o método, eu vivi naquele ponderamento que eu te falei, que eu comecei a ser o dono do meu salário novamente, eu falei, eu estou liberto do caos financeiro, agora eu estou no controle da situação, vamos negociar. Todas foram negociadas, em números totais, eu cheguei a utilizar ali em torno, vou falar em números arredondados aqui, tá? Eu cheguei a utilizar de créditos, de valores nominais, uns 80 mil reais, o banco estava cobrando, considerando os juros, em torno de 135 mil, as negociações parceladas ficaram todas em torno de 44 mil. E detalhando, eu tive negociações de 30 vezes R$ 38, uma dívida que era, vou dar um exemplo aqui do Carrefour, uma dívida que era de 1.305. Eles queriam 3.227, mas o acordo ficou por 1.167, dividido em 30 vezes de R$ 38,90. Então, eu tive um desconto de R$ 2.160 em relação aos juros e de R$ 137 em relação ao que eu realmente devia. De todas as linhas de crédito que eu tinha no Itaú, 4 cartões de crédito, na verdade, tirando o cheque especial aqui, totalizava 17.700, inicialmente com juros chegou a 37 mil, mas o acordo ficou por 10.434, ou seja, um desconto de 26.400 em relação aos juros e de 8.400 em relação ao débito nominal. Ou seja, eu consegui negociar até abaixo do valor que eu devia, embora eu tenha buscado negociações de pagar pelo menos o que eu devia, mas as propostas não sendo recusadas e depois vieram propostas melhores. Estou fazendo questão de frisar isso, para não parecer assim, também você esperou, você não quis pagar o juros e esperou proposta melhor. Não, eu poderia ter pagado aqui no banco, eu ofereci, por exemplo, um cheque especial de R$ 22 mil no Itaú, e esse eu acho que foi a melhor negociação que eu fiz, eu devia 22 mil, eu ofereci diversas propostas de R$ 72.500, todas recusadas, e por fim, essa negociação saiu, eles fizeram a proposta de 8 mil à vista, mas eu não estava com jeito para pagar à vista, eu me propus a pagar aquele valor à vista, porém de forma parcelada. Então, eu paguei os R$ 8 mil dividido em 10 vezes. Quando você conta isso, quem escuta pode pensar assim, mas ele deu prejuízo no banco. Eu costumo dizer que eu vou lá e vou propor para ele o valor que eu quero pagar. Então, você fez isso. Sim. O banco, existe um momento que, com toda a metodologia que a gente faz, tudo é documentado. Então, eu documento. Quando o banco vem para propor um acordo para o Samuel, ele não está fazendo um acordo genérico. Ele sabe minimamente o que já rolou ali no bastidor da conversa. Então, quando ele dá um desconto, que eu falo que é um perdão, inclusive, de parte da dívida, o banco não é bobo. Ele está fazendo isso de forma estratégica. Por 2 motivos. Às vezes, o banco quer reativar esse cliente. Ele quer que o cara volta. Como assim? Mas o banco não fica em lista negra? O banco quer cliente. Quanto mais cliente o banco tiver, mais lucro ele vai ter. Então, é uma forma de reativar esse cliente, já que durante muitos meses ele ganhou juro mensal de você, desse limite. Então, ele vai lá e faz uma continha de padeiro que beleza, eu emprestei 22 mil para o Samuel. Mas, cara, o Samuel passou 1 ano me pagando 2 mil e pouco de juro mensal. Vou abater. Então, no limite, é muito comum isso acontecer. E aí, eu vou até emendar uma pergunta. Ficou com o nome sujão? Score sujo, nunca mais vai ter crédito ou já estão te oferecendo crédito hoje em dia? Não, já estão oferecendo. O Banco do Brasil, por exemplo, em meio a esse processo de negociação, ele disponibilizou um cartão de crédito com limite de R$ 12 mil. No meio? No meio desse processo. Se é policial, vou dar a analogia do policial. Quando eu fiz um boletim de ocorrência,
Eu lembro que o meu medo era, se eu fizer um boletim de ocorrência, a pessoa vai ficar ainda muito mais agressiva e eu vou estar muito mais em risco. Quantas pessoas deixam de fazer uma denúncia porque elas têm medo da retaliação que vai vir depois da denúncia? Dando um exemplo aqui da tua área. O banco faz o banco não. Eu nem acho que o banco faz isso, porque você não vai ver nenhuma propaganda de banco dizendo que se você negociar, você nunca mais vai ter crédito, porque o banco não é louco de fazer isso. Quem faz isso é o senso comum. Quase que uma coisa social, é o senso comum. Então, as pessoas ficam com esse medo. O banco não fala isso. Cara, se o banco tem 70 milhões de brasileiros endividados, se o banco for não vender crédito para essas pessoas nunca mais, não vai ter cliente. E no total, Samuel, quanto que foi, assim, valor que você devia? Conta aí pra gente. Valor que você devia e valor final. O cheque especial do Itaú, né, de 22 mil, que eu realmente utilizei. Já contabilizando aqueles juros e tal. Não cheguei a utilizar esse tudo mesmo, não, mas os juros estão embutidos ali. Né? De 22 mil, saiu por 8 mil, divididos em 10 vezes, uma negociação muito boa. A do Santander, eu devia 13 mil no cheque especial do Santander, dividiram em 120 vezes de R$ 112, divididos em 120 vezes sem juros, essa foi uma negociação sem juros, de R$ 80 mil que eu realmente devia, que eu entendia como valor justo, eu estava disposto a pagar esses 80 mil, por obrigação, obviamente, tanto que eu disponibilizei até o meu veículo, e aí ia ficar devendo um pouco, mas no final das contas, todas as dívidas negociadas ficaram de R$ 44 mil. Então, eu tive um desconto de R$ 99 mil em relação aos juros que estavam no programa. Dá para comprar um picolé, né, Samuel? Sim. Uma coisa relativamente simples, né? No domingo passado, eu peguei a minha esposa e meus filhos no domingo de manhã e fomos tomar café numa padaria. Esse café é colonial de manhã. E aí, durante o café, eu parei para pensar, falei, olha, como são as coisas, né? Pensando comigo. Até outro dia, o banco estava me privando de fazer isso aqui. Uma coisa tão simples, tão natural da vida, mas tão importante, né? Um momentozinho de família, e eu deixei de fazer algumas vezes, como eu falei lá no início, né? Me foi importando, mas hoje eu pude ver que essas coisas não são supérfluas na vida da gente, né? São essenciais. Você vai descobrir quando seu filho tiver uns 6 anos e ele falar, papai, lembra aquele dia que a gente foi lá naquele café? A gente pode ir lá de novo? E aí, Samuel, você saiu do caos financeiro, o salário está sobrando? Graças a Deus, saí do caos financeiro, o salário está sobrando. Hoje eu já tenho uma perspectiva de realização dos meus reais sonhos, porque até outro dia, e depois isso foi desconstituído com o Humberto, com o seu trabalho. A gente muitas vezes expressava assim, meu sonho é pagar as minhas dívidas, mas pagar dívida não é sonho de ninguém. Pagar dívida é uma obrigação, os nossos sonhos são muito além disso. São a constituição das nossas famílias, a aquisição dos nossos bens, aquilo que a gente pretende, trabalhar, correr atrás, e hoje, graças a Deus, já tenho essa perspectiva. Estou estudando, hoje o Reset Financeiro, a organização que faz parte do Altanismo na minha vida. Hoje em dia eu estou estudando também já para começar a fazer uns investimentos, de forma muito com os pés no chão, digamos assim, né? Adquirir conhecimento, né? Fazer isso. Inicialmente, talvez numa renda fixa, no CDB, né? Começando devagar, mas só de sair de uma situação de sobreendividamento, para estar vislumbrando um investimento, para estar programando a aquisição de uma casa própria, de voltar a ter um lazer com a minha família, uma viagem. Então, hoje eu já vislumbro, isso já é palpável para mim, já é ativo, digamos assim. Com muito trabalho, muito esforço, obviamente, mas graças a Deus, eu saí do caos financeiro. Eita, nós, todo mundo chorando aqui. Eu queria te pedir para deixar uma mensagem. Eu termino agradecendo vocês também. De coração, você, toda a sua equipe. Vocês não vão deixar de ser pessoas que serão sempre lembradas por mim, com muita gratidão, com muita oração, para que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Em resumo, o que eu posso dizer para vocês é que é possível, não é fácil, mas que é possível, e não desistam também. Eu tenho certeza que da mesma forma que eu e diversas outras pessoas conseguiram sair com dedicação, com opinião, com determinação, eu tenho certeza que todos vocês também irão conseguir sair do caos financeiro e voltar a ter as suas vidas normalmente. Um beijo no seu coração. Beijo.